Caixinha é demitido do Santos com desempenho abaixo do esperado e longe dos números de Carille. O técnico Pedro Caixinha não resistiu à pressão. Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, e desta vez para o Fluminense, no último domingo, o treinador português foi desligado do comando do Santos. E a sua passagem durou pouco, porque foram apenas 17 jogos, com um aproveitamento de 43,13%, bem aquém do desempenho do seu antecessor Fábio Carille, que saiu com 64,15% e o título da Série B em mãos. A chegada de Caixinha, anunciada no final de 2024, gerou expectativa, mas os resultados em campo não acompanharam. Em sua breve trajetória pelo clube, o Peixe somou 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, com 26 gols a favor, 21 contra. Números que por si só já demonstram a instabilidade da equipe sob o seu comando. Carille, hoje técnico do Vasco, deixou o Santos com um currículo muito mais robusto. Foram 31 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Foi dele a missão e o mérito, de conduzir o clube de volta à elite do futebol brasileiro, após o traumático rebaixamento. A queda de Caixinha ocorre em um cenário de crise técnica. O time não vence há 4 partidas e amarga um jejum que já dura desde o dia 2 de março, quando eliminou o Red Bull Bragantino no Paulistão. E desde então, o futebol apresentado pelo Santos tem sido pobre em ideias e pouquérrimo competitivo. Essa foi a segunda troca de comando na gestão de Marcelo Teixeira. O presidente, que reassumiu o cargo agora no final de 2023, com a saída do português, o auxiliar César Sampaio assume interinamente, enquanto a diretoria se movimenta nos bastidores em busca de um novo nome. Agora, a última vez que o Santos teve um aproveitamento tão baixo com o treinador foi na curta passagem do Diego Aguirre, em 2023. O uruguaio dirigiu o time em 5 partidas, venceu uma, fechando com 20% de aproveitamento, e perdeu outras 4. E depois dele, Marcelo Fernandes tentou estancar a crise, mas também não teve sucesso. Em 29 jogos, teve 49,4% de rendimento, insuficiente inclusive para evitar um rebaixamento. Agora, mais uma vez, o Santos se vê diante do desafio de reconstruir sua trajetória em meio à instabilidade. A troca no comando técnico é apenas mais um capítulo de uma história que o torcedor já esperava ter deixado para trás. Até porque ter o time nessa instabilidade faz mal para todo mundo, ainda mais com tanto marketing feito sobre a volta do craque Neymar ao time do Santos, e isso faz com que todo o trabalho tenha que ser recomeçado. Existem inúmeras possibilidades. Fala-se do Tite, fala-se do Dorival Júnior, mas a grande questão é que talvez Jorge Sampaoli, que no Santos teve o seu melhor desempenho em muitos anos, ele está possivelmente voltando para o Peixe, capaz que a assinatura ocorra agora à tarde mesmo, e à noite ele já seja apresentado como novo técnico do Santos. Gera desconfiança na torcida, porque Sampaoli, depois do Santos, nunca mais conseguiu fazer um trabalho condigno, um trabalho onde tivesse tido algum título ou respaldo técnico da equipe que o contratou, nada disso. Sampaoli conseguiu ser demitido em todas as equipes pelas quais passou, depois do nosso querido Peixe, e amargando então uma continuidade bem nefasta. Ou seja, será que essa é a solução para o Santos? Nós temos que pensar bem agora no respeito à condução. O Santos tem um time que, de certa forma, é um bom time, você tem nomes que são valiosos, você tem um Gil na zaga, você tem um Brazão que está alcançando aí um bom status como titular, você tem o Zé Ivaldo, que está rendendo bem como zagueiro, aí você tem no meio campo o nosso Diego Pituca, que a torcida não vai muito, mas acaba sendo um cara voluntarioso. Você tem o próprio Soteldo, você tem Neymar, você tem Gabriel Veron, você tem Tiquinho Soares, você tem o Guilherme, que querendo ou não, acaba fazendo alguns gols em momentos de necessidade. Então, ou seja, o Santos, querendo ou não, o Zé Rafael, que ainda não estreou também, é verdade, tem que se falar do Zé Rafael, que provavelmente seja um bom nome para o meio de campo santista. Então, ou seja, o Santos não tem um elenco muito aquém dos times que podem vir a disputar algum tipo de classificação ou alguma da qualificação para os campeonatos sul-americanos, ok? Mas certamente é um time que deixa o torcedor preocupado por uma questão. Se você não tem um líder que sabe movimentar essas peças, que sabe organizar esse time, você não vai conseguir fazer com que esse time jogue bola. Esqueci também do David Washington, que é um menino promissor. Agora, é óbvio que essa qualidade tem que ter na mão do técnico, porque, sinceramente, você pegar os times que tem melhor equipe hoje em dia, Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, você pegar times que tem essa boa qualificação humana, é muito mais fácil você comandar, você tem muita mais prática para comandá-lo, você tem muito mais peças para fazer trocas, basta que você seja um treinador
com uma certa engenhosidade, que você saiba trabalhar com as peças que tem em mãos. Agora, se não pegar um técnico que saiba movimentar um bom tabuleiro de xadrez, colocar as peças nos seus devidos lugares, armar os ataques, até porque a escalação do Santos já vinha sendo contrariada pelos jogadores. Pedro Caixinha estava sendo, inclusive, alvo de críticas dos próprios jogadores. O esquema tático não satisfazia nenhum deles. E também o próprio Neymar já veio também dizer que Pedro Caixinha não estava se encaixando no Santos. Então agora, seja Jorge Sampaoli, seja Dorival Júnior, seja Tite, ou quem quer que venha treinar o nosso querido peixão aí do litoral, tem que saber jogar xadrez, porque as peças não são fáceis de serem dadas. Bom dia, jornalismoonline.doc. Um abraço, Marcos Dornelles.